Esse caso é longo e desconfortável. Eu vou falar sobre exposição na internet, cyberbullying, manipulação emocional. Então, se você for sensível, esse vídeo não é pra você. I want everything about my house off the internet! Sonic é a combinação de Sonic com Pikachu. E esse personagem surgiu nos anos 2000 como um trabalho de escola feito por Christine Weston Chandler. A Cris escreve: 20 anos atrás, durante uma aula de computação gráfica na escola Manchester High School, eu, Christian Sonic, descobri o meu filho. Nesse trabalho, a Cris tinha que criar uma capa para um CD e como ela não podia usar personagens que já existiam, ela criou o Sonic, que virou parte da vida dela. Ela também criou outros personagens, como por exemplo a Rosie Chu, que era a namorada do Sonic. As histórias começaram a ganhar mais personagens e mais narrativas, até que elas viraram uma webcomic. A Cris publicava suas histórias no seu website e ela também criou um canal no YouTube onde ela postava vídeos dando a opinião dela sobre alguns temas e falaremos depois sobre esses vídeos. Além do Sonic, tinha também o personagem chamado Christian Weston Chandler, que era o pai do Sonic e também o prefeito de Civil. E na história o personagem era bonito, popular, importante, afinal de contas ele era o prefeito e o criador da cidade. Ele também tinha poderes de raio, que nem o Pikachu, e ele virava o Christian Sonic. Esse personagem representava a Cris e tudo que ela queria ser, tudo que ela queria viver. Na verdade, quase todos os eventos da vida dela, ela colocava nessa série frustrações, raivas, pessoas que ela não gostava ou coisas que fizeram com ela. A série era sobre ela vivendo uma aventura com o personagem que ela mesma criou. Tanto é que o personagem Christian, ele vira Christine depois que a Christian se assumiu uma mulher trans. E essa é a parte fácil desse caso. A história do Sonic é bem simples. Já a história da Christian, ela é bem complicada. Vamos lá. A Christine nasceu em fevereiro de 1982 em Virgínia, nos Estados Unidos, e o seu nome de nascença era Christopher Weston Chandler. Se você pesquisar sobre o caso, você vai ver que algumas pessoas ainda usam esse nome ou chamam ela no masculino. Quando eu fui pesquisar, eu fiquei meio confusa porque eu pensei que fossem duas pessoas, mas aí depois que eu descobri que ela era uma mulher trans. Se eles não chamam ela pelo nome, eles usam a sigla CWC ou chamam ela de Christian, que é o nome mais conhecido de todos. Tem uma discussão recente, quer dizer, recente na época em que eu tô fazendo minhas pesquisas. Hoje em dia eu não sei mais se é tão recente assim. Mas tinha uma discussão sobre a transição da Cris, pessoas questionando se ela era ou não uma mulher trans. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, não questionar se ela é ou não uma mulher trans, mas falar sobre a transição dela. De qualquer forma, a Cris gosta de ser chamada no feminino, ela dela, então é assim que eu vou chamá-la. De acordo com a informação que a própria Cris divulgou, ela foi diagnosticada com autismo por volta dos 5 ou 6 anos, e ela é uma pessoa autista de alta funcionalidade, e de acordo com esse artigo, isso significa que o autismo de alta funcionalidade é a condição presente no transtorno do espectro autista, TEA, que permite à pessoa a execução de habilidades como ler, escrever, falar e decidir questões em sua vida. É importante ressaltar que esse nível dá ao paciente uma autonomia diferente do que presenciamos em quem convive com autismo severo ou médio. Em 1993, o desenho do Sonic foi lançado e junto com ele teve um concurso. Sonic the Hedgehog. Sonic, he can really move. Sonic, he's got an attitude. Você precisava assistir o desenho, anotar o que o Sonic falava no final do desenho e mandar por e-mail para os responsáveis pelo concurso. Se você tivesse sorte, você seria sorteado e recebia um vale-compras de $1.000. Uma das crianças sorteadas foi a Cris, e aos 12 anos ela fez a sua primeira aparição na TV em uma reportagem sobre esse concurso. Cartoon, and I'd listen to what Sonic says at the end.
Em um post no Facebook, ela conta que os 4 anos do ensino médio foram os melhores anos da vida dela, foi quando nasceu o Sonny Chiu. Depois do ensino médio, ela estudou em uma faculdade comunitária chamada Piedmont Virginia Community College. E nessa faculdade aconteceu, talvez, o primeiro episódio de infama da Christian, que ficou conhecido como Love Quest. Christian queria muito uma namorada, talvez desesperadamente. Por isso, ela fez um cartaz que dizia: "Procuro companheira solteira de 18 a 21 anos". E ela saiu colando esse cartaz nos corredores da faculdade. Acontece que a diretora da faculdade, Mary Lee, não gostou muito dessa ideia de sair por aí colando cartazes pedindo uma namorada. Claro que não foi só um cartaz, não foi só uma vez. Na verdade, a Chris fez uma espécie de jornal, e nesse jornal tinham poesias, conselhos sobre namoro, apesar da Chris nunca ter namorado. Também tinham informações, interesses e hobbies da Chris. Então, esse era o jeito dela de atrair mulheres solteiras. Ela imprimiu esse jornal e saiu por aí distribuindo para as meninas. Foi então que a Mary Lee proibiu esse tipo de coisa dentro da faculdade. E quem conta isso é a própria Chris no seu diário online. Ela acabou sendo expulsa da faculdade por causa disso, e ela disse que ela escreveria uma carta pro presidente George Bush pedindo pra ele deixar ela voltar pra faculdade. Obviamente, isso não aconteceu. Porém, ela não desistiu de arrumar uma namorada. Na verdade, lendo o diário dela, parece que ter uma namorada era essencial na vida da Chris. Ela se sentia sozinha, solitária e carente, então ela queria muito ter alguém pra namorar, mas ao mesmo tempo, ela não sabia socializar com as pessoas. Ela decidiu levar os seus cartazes para lojas e shoppings, mas ela acabava sendo expulsa pelos seguranças. Uma vez, ela colocou uma fita vermelha, sabe aquela fita vermelha do destino que liga duas pessoas? Então, ela colocou essa fita no shopping, e aí o segurança foi lá e rasgou a fita. Ela chegou a ser presa pela polícia por causa dessas placas e dessa Love Quest. Ela não foi pra cadeia, mas ela foi proibida de entrar no shopping sozinha. Ela tinha que ir lá ou com o pai dela ou com a mãe dela. E lembra que eu falei que ela colocava as frustrações dela na webcomic dela? Então, esses policiais que expulsaram ela ganharam o apelido de Jerk Cop, policial babaca. Ou então, managers, tipo gerentes babacas. Esses personagens fizeram parte do universo do Sonny Chiu, assim como a Mary Lee, ela também virou uma personagem, ela virou uma bruxa. Apesar da péssima relação dela com outras pessoas, a Chris teve uma amiga chamada Megan. Elas eram amigas, mas a Chris ficava insistindo em ter um romance, dando em cima da Megan, dando vários presentes, fazendo desenhos sobre ela. E teve um desenho em específico que acabou com a amizade das duas. Eu não posso nem falar o que tem no desenho, porque é imoral. Mas é um desenho explícito, desconfortável, feio, e foi publicado na internet, tem isso ainda. Então qualquer pessoa que fosse amiga da Chris e recebesse esse desenho ficaria super incomodada e desconfortável, porque era um desenho bem explícito. Depois disso, a amizade das duas acabou. Atualmente, a Chris é casada, ela vive um relacionamento poliamoroso com os personagens que ela mesma criou. Eu casei com Magi Chan, Sonny Chiu e Crystal Rose Chiu em março. Depois eu casei com Silvana Rose Chiu e Miu Chiu em junho. Nós temos um relacionamento poliamoroso. Tirando a última parte do desenho obsceno e do poliamor, tudo o que eu acabei de falar pra vocês foi antes dela ficar famosa, se é que a gente pode chamar isso de fama, porque em 2007 ela foi descoberta pelo 4chan. Antes de 2007, ela postava os desenhos dela no website dela, fazia a sua Love Quest e passava desapercebida. Até 2007, quando alguém fez uma postagem sobre ela em um fórum chamado Something Awful. Nessa publicação, a pessoa conta que viu o cartaz da Chris e começou a pesquisar sobre a vida dela. Foi aí que eles encontraram os desenhos do Sonny Chiu, e esses desenhos viraram um tipo de meme, até que esse meme chegou no 4chan. A partir desse ponto, a vida dela virou um inferno. Ela é considerada a pessoa com a vida mais documentada na internet. Absolutamente
tudo sobre a vida dela, cada detalhe, cada informação, cada acontecimento, absolutamente tudo sobre a Kris Chan está disponível na internet. Tem uma wiki chamada CWC Wiki, com todas as informações dela. Com certeza, esse vídeo não tá 100% completo, porque eu não acho que seja possível registrar tudo sobre ela em um vídeo só. Só pra vocês terem uma noção, uma pessoa tentou documentar a vida dela, e tem um documentário sobre ela no YouTube, e esse documentário, ele é dividido em 59 partes, e os episódios têm entre 36 a 45 minutos. É muita coisa. Nem casos criminais são tão longos assim. No máximo 4 episódios de 1 hora na Netflix, o que já é longo. Imagine 59 episódios sobre a sua vida na internet. A Kris, ela virou alvo de cyberbullying e pessoas trollando ela. Tem algumas histórias que são absurdas. Os desenhos dela foram supostamente parar no 4chan e eles escreveram sobre ela na Enciclopédia Dramática, Encyclopedia Dramatica. Pelo que eu entendi desse site, eu acho que esse site não existe mais. Ele era um site pra postar meme, piadas e trollagens, tipo shitpost, só que bem pior. Na verdade, eu acho que era um site de ódio contra pessoas, enfim. Não era um site muito legal pra se estar. Escreveram coisas horríveis sobre ela, tentaram roubar os direitos autorais do Sony 2, postaram informações pessoais dela, fizeram um perfil dela e do personagem dela. Numa troca de e-mails entre a Kris e outra pessoa, ela conta que quando descobriu sobre esse site, foi o pior final de semana da vida dela. Ela tentou editar o site, tentou criar uma imagem positiva dela na internet, e em resposta aos trolls, ela postou 4 desenhos com conteúdo adulto. E entre esses desenhos estava o desenho da Megan, aquele que eu falei pra vocês. Depois disso, as coisas ficaram ainda piores. Hackearam as contas dela, vazaram informações pessoais dela, fotos, vídeos, e-mails, e criaram o CWC Wiki, onde tem tudo sobre ela. E as trollagens ficaram ainda piores. Como eu disse, Kris sempre quis ter uma namorada. E apesar de ter uma fama negativa e um monte de gente querendo ferrar com a vida dela, algumas pessoas realmente viraram fãs do trabalho dela e tentaram entrar em contato com ela. No meio dessas pessoas estava Julie. Julie era uma garota de 19 a 20 anos que começou a conversar com a Kris. Elas foram se conhecendo, teve alguns dramas, algumas brigas, mas as duas acabaram namorando. Quanto mais tempo elas conversavam, mais íntimas elas ficavam, até que as coisas começaram a andar cada vez mais e elas começaram a ter relações por telefone. Relações... Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Chegou no ponto em que a Kris, ela gravou uma sextape com uma boneca inflável. Esse romance durou cerca de 3 meses. Até que em março de 2009, a Julie liga pra Kris e diz que tem um segredo pra contar pra ela. Esse tempo todo, ela não era a Julie, e sim Blue Spike, um garoto de 13 anos. Esse garoto se revela pra Kris e conta que esse tempo todo ela tava conversando com um garoto, uma criança de 13 anos. Além disso, a Kris, ela foi obrigada a quebrar o medalhão dela, o medalhão que ela usava no pescoço do Sony 2, e ela teve que introduzir o medalhão em si mesma em vídeo. Ela fez isso porque o Blue Spike, ele ameaçou vazar a sextape da Kris, o que de fato ele fez, ele vazou a sextape e esse vídeo virou um meme. Meses depois disso ter acontecido, a Kris foi trollada de novo e dessa vez um cara se passou pela Vanessa Hudgens. Ele fingiu estar interessado na Kris, disse que os dois iam se encontrar, viver um romance escondido, mas no final das contas ele só estava tentando extorquir a Kris. Nesse mesmo ano, uma pessoa chamada Liquid Kris, ele criou um canal no YouTube dizendo ser a verdadeira Kris, na época, o verdadeiro Kris. Um dos grupos que mais assediaram a Kris foi um grupo chamado Idea Guys, um grupo de 4 pessoas, sendo que 2 dessas pessoas são anônimas. Durante 7 meses, eles extorquiram a Kris, plantaram ideias na cabeça dela, manipularam ela emocionalmente e mentalmente. Ela conta que ela vivia muito bem com a mãe dela, até que eles entraram na mente dela e viraram ela contra a própria mãe. Fizeram ela acreditar ser uma espécie de deusa, que os universos vão se fundir, no caso, o nosso universo e o universo
do Sonic 2, que ela mesma criou. Ela também acreditou ter poderes e entrar no corpo do Sonic 2, que era super poderoso. Eu não sei exatamente como eles manipularam ela emocionalmente, eu não sei como eles fizeram ela acreditar nessas coisas, como eles fizeram isso exatamente, mas até hoje ela acredita ser uma deusa e estar casada com os próprios personagens e que os universos vão se unir. Esses foram só alguns casos, porque tem vários outros. A lista, ela é gigantesca. Eu acho que daria um vídeo inteiro só pra falar sobre as trollagens contra a Chris. Claro que eu não vou fazer esse vídeo, mas só pra vocês entenderem que é muita coisa. Eu só trouxe alguns casos pra vocês terem uma noção da proporção que era esse cyberbullying. Antes de se assumir trans, a Chris disse coisas bem homofóbicas na internet e coisas bem racistas também. Ela era uma pessoa bem preconceituosa e postava as opiniões dela sobre alguns temas no canal dela. Fazia umas coisas bem controversas e claro que isso era munição para as pessoas que queriam ferrar com a vida dela. A Chris em si é uma pessoa bem complicada. Ela fez um vídeo dizendo pra não confiar em gays e ela também sempre queria provar a sua heterossexualidade. Por isso que algumas pessoas questionaram a transição dela, porque ela era muito preconceituosa no passado. Eu não vou nem falar nada sobre isso, mas as pessoas usaram isso como argumento. Ela era muito preconceituosa. Ela gravou um vídeo fazendo blackface e dizendo coisas bem racistas. Esses vídeos eventualmente foram usados contra ela, assim como tudo na vida dela era usado contra ela. Depois do caso das falsas namoradas, a Chris saiu da internet por um tempo. 2009 foi um dos piores anos pra ela. Quando ela voltou pra internet, ela se considerava uma tomgirl, que pelo que eu li é um cara que se expressa de maneira feminina. E a Chris começou a usar vestidos e usar roupas femininas, até que em 2011 ela se assumiu uma mulher trans. Ela começou a fazer parte da comunidade LGBTQIA+, ela já não fazia comentários homofóbicos e ela começou o processo dela de transição. Eu não sei qual é a opinião dela sobre pessoas negras. Eu ainda não sei se ela deixou de ser racista ou se ela ainda é racista. Eu não cheguei a ler se ela fez um pedido de desculpas ou o que aconteceu. Ela tem a sua própria sigla, SLGBTQ. Ela explica que o S seria de straight, que significa hétero. Para ela, os héteros deveriam fazer parte da comunidade LGBTQIA+, e por isso que ela adicionou o S. Nesse mesmo ano, em 2011, o pai dela morreu de insuficiência cardíaca e ela ficou super mal. A família dela também começou a passar por problemas financeiros e a Chris começou a vender artigos do Sonic 2 para tentar ajudar a família dela. Em 2014, a casa dela pegou fogo. O incêndio começou no banheiro no primeiro andar por causa de um cabo de extensão e ela perdeu a casa, perdeu bens materiais. Em 2014 foi lançado o jogo Sonic Boom, mas com uma pequena alteração no personagem. Antes, o braço do Sonic era bege, ou da cor da barriga dele, mas nesse jogo, os braços dele estavam azuis. Por causa dessa alteração, a Chris ficou revoltada e ela decidiu ir até uma GameStop e pintar os braços do Sonic nos jogos em que ela encontrava. Os funcionários viram ela fazendo isso e tentaram tirar ela da loja, mas antes de sair da loja, ela jogou spray de pimenta em um dos funcionários. Foi feita uma queixa, ela foi presa, mas ela saiu sob fiança. Tiveram outros surtos, outros episódios de vandalismo, ela sendo expulsa de lugares, mas o episódio mais recente e que fez muitas pessoas falarem sobre esse caso ou conhecer esse caso foi a denúncia de que a Chris estaria tendo relações com a mãe dela. A mãe dela é uma senhora de 79 anos com demência, então além de incesto, é um abuso. A denúncia foi feita depois que vazaram um áudio, supostamente da Chris, dando detalhes sobre isso, e ela foi presa no dia 1º de agosto de 2021. A prisão dela foi transmitida ao vivo em uma live. Um cara pegou o celular e começou a gravar, fazer uma live, e a gravação mostra a polícia prendendo ela em um hotel em Charlottesville, que era onde ela morava. A parte mais estranha é que só um áudio sem saber quem tá falando não é exatamente uma prova, porque não dá pra saber com certeza se é ou não a Chris. Não se sabe qual é o contexto dessa gravação e como a polícia tem certeza de que é a Chris, mas por ela ter sido presa, é provável que a polícia tenha mais provas além desse áudio. A polícia disse que a investigação ainda está em andamento e que outras acusações
acusações adicionais ainda estão pendentes. Talvez nos próximos dias ou nos próximos meses a gente descubra que acusações adicionais são essas e tem chance desse caso ficar pior ainda. Boa parte das informações que eu consegui veio do CWC Wiki, mas eu também pesquisei em outros sites, eu usei outras fontes. O maior problema desse caso é que ao mesmo tempo em que a gente sabe muita coisa sobre a Kris, a gente não sabe realmente. Quando você lê o CWC Wiki, você encontra vários comentários irônicos e ofensivos, acontecimentos tão bem detalhados que fica até uma dúvida até que ponto as coisas que estão ali são 100% reais, se elas foram aumentadas ou se elas foram simplesmente inventadas. A visão que a gente tem da Kris é a visão que a internet criou dela. Ela foi manipulada e trollada quase a sua vida toda, mas ao mesmo tempo ela faz umas coisas e ela diz umas coisas no passado e no presente que deixa todo mundo com o pé atrás. Você fica, cara, não tem como te defender. Em nenhum lugar eu li ela se declarando inocente e eu me pergunto em que ocasião ela contou as coisas que ela tava fazendo com a mãe dela e por que ela tava fazendo aquilo com a mãe dela. Até que ponto a internet destruiu a vida dela e até que ponto parte dessa destruição veio dela mesma. Claro que absolutamente nada justifica as coisas que fizeram com ela. Absolutamente nada. Mesmo que ela tenha dito coisas preconceituosas no passado, não justifica você manipular uma pessoa dessa forma, você trollar uma pessoa dessa forma só por prazer, sabe? Nada justifica. Então eu não quero justificar as coisas que fizeram com ela. É só que essa história é muito doida.